Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Fórmula 1, mas não sobre algo que está acontecendo agora, algo que aconteceu há 20 anos, quando Michael Schumacher se sagrou hexacampeão mundial. Aconteceu em outubro, mas não precisamente no dia 25, como estamos agora, e sim no dia 12 de outubro de 2003, o Grande Prêmio do Japão. Schumacher naquela corrida foi bem mal, se a gente para pensar, não foi uma boa corrida dele. Terminou apenas na 8ª posição, mas foi o suficiente para conquistar o título em uma temporada que foi muito disputada e ele teve dois rivais em duas equipes diferentes, né? Muita gente acha que o período de domínio da Ferrari se assemelha muito ao da Mercedes, por exemplo, né? Onde a Mercedes quase não teve rivais, em alguns momentos teve a Ferrari, 2017, 2018, mas de uma maneira até meio tímida em alguns momentos, né? A Ferrari até começa as temporadas fortes, mas em 2017 faltou motor, em 2018 acho que o carro era até parelho, mas faltou um Vettel que rodasse menos, né? Então assim, a gente viu que a Mercedes ela dominava quase que de braçada e a Ferrari teve sim seus momentos de domínio absoluto, porém 2000, com o Hakkinen na McLaren, que era um carro muito forte, o piloto também estava numa fase incrível, foi bem duro, o Schumacher teve que ganhar as 4 últimas corridas, né? E 2001, 2002 aí sim foram domínios grandes, 2001 muito pela pilotagem do Schumacher, o carro da Ferrari não era tão superior assim, óbvio que a concorrência aquele ano foi bem fraca, mas fato é que o Schumacher dominou de ponta a ponta e em 2002, Michael Schumacher também foi absoluto. Para mim, teve a melhor temporada de um piloto na história da Fórmula 1. 17 corridas, 17 pódios, 11 vitórias, com o campeão com 6 corridas de antecedência. Foi realmente algo extraordinário feito pelo Schumacher. E assim, vindo de 2 temporadas em que ele liderou o campeonato em todas as corridas, vindo de 19 pódios seguidos, a Fórmula 1 e a FIA estavam pensando, gente, tá ficando previsível demais. Esse alemão tá imparável, a gente tem que fazer algumas mudanças, ou seja, para estender o campeonato, ou seja, para tentar ajudar as outras equipes a encurtarem a distância. Fizeram algumas mudanças técnicas que não foram tão agressivas assim, que até espanta, né? Porque a distância do F2002, que era o carro da Ferrari, para o resto, né, lá na temporada anterior, era muito grande, né? E nessa temporada, para mim, o melhor carro não foi da Ferrari, foi a Williams, né? E assim, a gente teve essas mudanças e também mudanças de regulamento. Por exemplo, a pontuação em 2002, ela ia do primeiro ao 6º colocado. O primeiro ganhava 10 pontos, o segundo 6, o terceiro 5, entende? Era uma pontuação que dava muito valor para a vitória. A partir de 2003 era 10 pontos para o vencedor, 8 para o segundo, 6 para o terceiro. Isso deram uma valorizada maior para os pilotos que também chegavam no pódio. Evidentemente para o 4º colocado, que marcava 5 pontos, o 5º marcava 4, entende? Assim por diante. Então, eles fizeram mudanças para tentar deixar as coisas mais equilibradas e elas funcionaram. Mas a surpresa da temporada, logo de cara, foi a McLaren, que dominou as 3 primeiras corridas. David Coulthard ganharia a primeira corrida e não ganharia mais no ano, né? Depois, Kimi Raikkonen teria sua primeira vitória na Fórmula 1, vencendo o Grande Prêmio da Malásia. E no Brasil venceria Giancarlo Fisichella, mas com um detalhe, né? O Raikkonen liderava a corrida, faltando 2 voltas para o fim prematuro, devido a um acidente do Mark Webber na curva do Café, e depois veio o Alonso e acertou um dos destroços deixados pela Jaguar do Webber, e aí causou uma bandeira vermelha que acabou encerrando a corrida. O Fisichella ultrapassou o Raikkonen nesse finalzinho, antes da parada dele, e com esse fim prematuro, o piloto da Jordan venceria, e essa seria a última vitória da Jordan na Fórmula 1. A gente vê que tem muitas histórias a serem contadas nessa temporada. E assim, o início de campeonato em que o Raikkonen começava com um terceiro, com o primeiro e um segundo, já mostravam a força da McLaren, que não seria fácil para a Ferrari, cujo tinha o Barrichello com o 2º lugar e 2 abandonos. Esse no Brasil, uma covardia da Ferrari que esqueceu de abastecer o carro dele, né? O Barrichello parou com pane seca. E o Schumacher teve um 4º lugar na Austrália, cuida que ele largou da pole, mas a Ferrari não teve um bom ritmo. Malásia em 6º e Brasil abandonou na chuva, acabou cometendo um erro ali depois do S do Senna e bateu. Mas aí o Schumacher mostrou a força dele, né? Porque em San Marino ele venceria primeiro lugar. E essa corrida tem até um detalhe interessante, né? Porque naquele fim de semana a mãe do Michael Schumacher faleceu. Depois da classificação ele recebeu notícia, disse que ele viajou para lá, para o velório, voltou para a Itália e venceria a corrida. Não teve comemorações grandes no pódio, mas Raikkonen manteria a liderança do campeonato, né? 2º lugar. Na Espanha, Schumacher ganharia de novo. Dessa vez o Raikkonen abandonou e aí o Schumacher ganharia na Áustria também. E assim, na Áustria, com 3 vitórias consecutivas, né? O Schumacher assumiu a liderança do campeonato e assim, ele quase assumiu, na verdade, chegou a 38, né? E o Raikkonen estava com 40, né? E parecia que a disputa pelo título seria entre esses dois. Até agora eu não estou citando a dupla da Williams, que eu diria ser a que tinha o carro mais forte do grid, porque, perdão, até aquele momento, Ralf Schumacher terminava em posições discretas, né? Ele foi 8º na primeira, 4º na segunda, 7º na terceira,
quarto em San Marino, quinto na Espanha, sexto na Áustria, e Montoya oscilava, teve um segundo lugar na Áustria, abandonou no Brasil, abandonou também na Áustria, mas a partir de Mônaco tem a virada de chave da Williams, e eles começam a ganhar muitas corridas. Aí o Montoya ganha em Mônaco, no Canadá o Schumacher surpreende a concorrência, o favoritismo era do Ralf Schumacher, mas uma das melhores apresentações do Michael Schumacher na Fórmula 1, onde ele teve um ritmo alucinante e conseguiu superar o Ralf Schumacher, superou também o Juan Pablo Montoya e o Fernando Alonso, né? Foi realmente uma apresentação de gala do Schumacher, e assim, ali ele assumiu a liderança do campeonato, porque o Raikkonen ainda liderava porque Mônaco chegou à frente do Michael, mas ali no Canadá o Schumacher assumia a ponta, e aí o Ralf Schumacher entraria provisoriamente na luta pelo título, porque ele venceu o Grande Prêmio da Europa e ganhou o Grande Prêmio da França, 2 vitórias consecutivas, e assim, naquelas 2 corridas, o Montoya chegando na segunda posição, e assim, 4 pódios seguidos para o Montoya, 2 vitórias seguidas para o Ralf. O campeonato tinha virado naquele momento 64 pontos para o Schumacher, 56 para Kimi Raikkonen, 53 para Montoya, 53 para Ralf Schumacher e 47 para Montoya. O Barrichello tinha 39 pontos, estava bem para trás, e assim, daí parecia que o campeonato ia ficar entre as outras 2 Williams, ou mais para o Ralf Schumacher naquele momento, ou para a McLaren do Raikkonen, mas ela parecia estar andando para trás, eram 3 corridas seguidas sem pódio, e Michael Schumacher tinha uma vantagem um pouco mais confortável, mas aí foram 3 corridas em que o Schumacher ficou fora do pódio, né? Porque na Grã-Bretanha ele ficou em quarto, nessa corrida que o Barrichello talvez tenha tido sua melhor apresentação na Fórmula 1, ou é essa, ou é o Grande Prêmio da Alemanha em 2000, onde ele fez aquela vitória sendo de 18º, teve o 7º lugar na Alemanha e o 8º na Hungria. Essas 2 corridas, eu não sei qual delas, uma delas o Schumacher estava em posição de pódio, só que o pneu furou a voltas do final e ele caiu para trás, né? Foi um azar que o Schumacher teve. E nessas corridas a gente teve um 2º lugar do Montoya na Inglaterra, ele venceu na Alemanha e na Hungria chegou em 3º. E vale lembrar que na Hungria o vencedor foi Fernando Alonso com sua Renault, e assim, essa foi a primeira vitória do Alonso na Fórmula 1, né? Isso também acho que vale a menção. E após o fim do Grande Prêmio da Hungria, o campeonato ficou com 72 pontos para Michael Schumacher, 71 para Montoya, 70 para Kimi Raikkonen. E o Ralf Schumacher tinha 58, o Alonso tinha 54. Então, assim, esses ainda tinham chances matemáticas. E nesse momento a Ferrari não vinha bem, eram corridas decepcionantes para eles. Então ficava aquela situação. Como é que ia ser nessas últimas corridas? O Grande Prêmio da Itália, faltava a Itália, Estados Unidos e Japão. Na Itália, o favoritismo era da Williams, o carro mais rápido de reta, tinha o melhor motor da Fórmula 1, só que o Michael Schumacher foi brilhante naquele fim de semana e superou muitas adversidades, porque ele conseguiu superar o Montoya na classificação por apenas 5 centésimos e na corrida teve um ritmo alucinante para conseguir se manter à frente do Juan Pablo Montoya. Para você ter uma ideia, né, ele chega à frente do Montoya por 5 segundos, né, e coloca mais de 11 no companheiro numa pista como Monza, né? Não é fácil você abrir tanto tempo assim, não é uma pista com tantas curvas, e o Schumacher teve aquele ritmo de corrida dele, que para mim é o mais forte que a Fórmula 1 já viu. Ele realmente estava tudo do carro o tempo todo, e nas corridas ele fazia muita diferença. Não à toa, assim, ele tem 68 poles, mas ele tem 91 vitórias, né? E aí os Estados Unidos, o Schumacher teve uma de suas melhores atuações da Fórmula 1 de maneira definitiva, né? Porque, se assim, ele consegue a vitória, abre 3 pontos para o Montoya, abre uma boa vantagem para o Kimi Raikkonen, só que chega na classificação do Grande Prêmio dos Estados Unidos, ele não vai bem, ele fica apenas ali na 7ª posição. Para você ter ideia, o Barrichello ficou em 2º na classificação, Raikkonen em 1º, aí a gente teve o Montoya em 4º. Naquela situação, todo mundo colava no campeonato, o Raikkonen ia para o Japão colado, o Montoya podia passar ele, só que acontece a corrida, é um caos, Montoya acaba batendo no Barrichello, né? A gente também tem o Raikkonen também tem suas dificuldades, chove na prova, o Schumacher ainda teve um azar, né, que o tanque de combustível dele acabou uma volta antes da pista molhar, então ele coloca o pneu de pista seca, a pista molha, ele volta para o box na volta seguinte para colocar o pneu de pista molhada, e aí com isso ele caiu para a 5ª posição, mas ele saiu passando todo mundo e conseguiu chegar na 1ª posição e venceu a corrida com 25, acho que não, foi 18 segundos na verdade, 18 segundos para o Kimi Raikkonen e 37 para o Frentzen, que foi em 3º colocado. E assim, o Montoya naquela corrida terminou na 6ª posição, depois de tantos erros, com uma volta atrás, e na 6ª posição ele saiu matematicamente da disputa pelo título, porque ele estava 10 pontos atrás do Schumacher, mas como o Michael Schumacher já tinha ganhado 6 corridas naquele ano, o critério de desempate, o primeiro é o número de vitórias, mesmo que o Montoya ganhasse e o Schumacher não pontuasse, o Schumacher já acabaria sendo campeão pelo primeiro critério de desempate. E aí o Raikkonen com 83 pontos era quem poderia ali fazer frente, mas a questão é que ele precisaria vencer
e o Schumacher não poderia pontuar. É basicamente isso. Se o Schumacher chegasse em oitavo no Japão, ele era campeão. E foi o que aconteceu. O Schumacher chegou em oitavo no Japão, não fez uma boa corrida, teve alguns problemas, ele chegou a quebrar o bico durante a corrida, forçar uma ultrapassagem ali na chicane antes da reta principal, mas chegou na oitava posição, garantiu o que ele precisava. Naquela corrida o Raikkonen não conseguiu vencer, ficou em segundo, e o Barrichello acabou levando a vitória, e Michael Schumacher se sagrou hexacampeão mundial de Fórmula 1. Uma temporada, quer dizer, onde ele precisou fazer a diferença, ele fez, né? Por exemplo, começou mal as 3 primeiras corridas, emplacou 3 vitórias, ganhou 4 de 5 corridas nessa sequência, e depois ali no final da temporada ele fez 2 atuações espetaculares, tanto nos Estados Unidos como na Itália, venceu essas corridas, e com 6 vitórias na temporada, é aquela história, né? Tipo, na hora que chegava no teto de produção, o Schumacher estava acima dos demais, e ele conseguiu um título que, assim, foi muito difícil pela força que a McLaren e a Williams tiveram na temporada, mas ali o piloto fez a diferença. Tanto é que o Raikkonen teve 1 vitória e o Montoya teve 3 e ele teve 6, né? Então, isso mostra o quanto que o Schumacher fazia a diferença. Então, depois disso ali, o Schumacher com esse título difícil viria 2004, onde ele venceria 12 das primeiras 13, a Ferrari fez um carro brilhante, que foi o F 2004, 2005 foi um ano em que a FIA pegou pesado na mudança de regulamento, proibiu trocas de pneus, ferrou quem usava pneus Bridgestone, que no caso era a Ferrari, e aí a Ferrari andou para trás, a McLaren e a Renault saíram soberanas. Em 2006 ele disputaria seu último título na Fórmula 1 contra o Alonso, mas lá o Alonso levaria melhor, uma história que eu posso contar em outro vídeo. Tudo bem, pessoal? Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.